Christian vai falar. Vamos começar? Bora lá. Bora lá. Professor Christian, com você a palavra. É uma honra ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada, Christian. Olha, obrigado a vocês, a honra é toda minha. Sabe que, para abrir um parênteses aqui, nos meus seguidores, que sou só um aqui do Partido Novo, né? Então, somos muitos, mas os meus seguidores, curiosamente, e para o meu desespero, 80% são homens. Então, nada mais necessário e conveniente do que conversar com um grupo como esse de vocês, com a liderança de vocês, um grupo tão grande para poder entender também por que tem tantos seguidores homens. O pessoal me fala que política é coisa de homem, eu não acredito nisso. Mentira. Mas, então, muito prazer estar aqui. Você sabe que somos 115 mil mulheres, nós somos damas, né? Uma se refere a outra como damas, boa noite, damas, bom dia. Então você pode dar damas, boa noite, para todas ficarem bem felizes e abre o teu melhor sorriso. Já conseguimos. Então, damas de copas, né? Isso, damas de copas. Damas, boa noite. Primeira coisa que eu vou dizer é, juntem-se a nós, porque esse aqui é, como a Adriana estava dizendo, esse é um projeto que começou há 7 anos atrás. Nós não chegamos aqui ontem, é um projeto de longo prazo, consistente, construção de instituição, e essa instituição é um partido político com uma série de características que nenhum partido tem. O Brasil hoje tem 35 partidos, mas só um tem as características que o Novo tem. Os outros 34 são mais ou menos a mesma coisa, com coisas boas ou ruins, mas o nosso, sim, estatutariamente, tem coisas muito diferentes. Então, não sei, se quer que eu conte um pouco a história dela? Acho que é lindo. Vale a pena. Então, assim, muito brevemente, a gente nasceu em 2011, numa assembleia no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2011, depois que o João Amoedo, que daqui a pouco vai chegar aqui, começou a juntar pessoas em torno de algumas ideias que ele teve, inconformado com a condição que a gente estava vivendo já lá atrás, em função da quantidade de impostos que a gente paga e da pouca qualidade dos serviços que a gente recebe, né? Então, no fundo, é um movimento que nasceu de contribuintes inconformados. Começou assim, Rio, São Paulo, de pessoas conversando em jantares e encontros. Daí nasceu a ideia de que, para mudar o Brasil, era necessário ocupar espaço no Congresso Nacional, quer dizer, fazer ONG, fazer instituto, colocar 50 milhões de pessoas na rua não é o suficiente. A gente precisa ocupar o Congresso Nacional. Como é que se faz isso? Com um partido político. Aí o pessoal falava pra gente assim, vai pro PMDB. Entra no PMDB e vai fazer política lá. E é exatamente isso que a gente não queria fazer, porque é o que todo mundo tem feito nos últimos 30 anos e deu nisso daí que a gente está vivendo agora. Então, o João iniciou esse processo, a gente fundou o partido e trabalhou 5 anos para conseguir reunir e certificar 500 mil assinaturas nos cartórios eleitorais. Um trabalho que eu não vou fazer vocês perderem tempo com isso, mas vale a pena registrar, que é um inferno na Terra. Isso aqui foi feito para você não conseguir fazer, né? Se reunir 500 mil assinaturas, certificar em cartório eleitoral, que é feito conferência manual, e lidar com toda a burocracia como ela foi constituída, é para você não fazer, se quiser fazer certo, né? A gente descobriu todas as maneiras de fazer errado. Quanto custa isso, quanto custa aquilo, quanto custa esquema, quanto custa juiz, quanto custa... Isso tudo não interessa para a gente, não é a nossa prática. Então, por isso, a gente demorou 5 anos para fazer. Foi 1.100.000 assinaturas que a gente recolheu e certificou para conseguir registrar o partido. Para dizer que em 2015, setembro de 2015, a gente conseguiu registrar e ganhou a possibilidade de disputar eleições locais em 2016, que foi o que a gente fez. E como são 5.500 municípios no Brasil, e a gente não tinha recurso, gente, fama, nada, a gente escolheu 5 capitais para fazer um piloto. Para nossa alegria, elegemos 4 vereadores em 5 cidades que a gente concorreu. Em Curitiba faltou 400 votos. Nos outros 4 cidades a gente elegeu um vereador, no caso de São Paulo, uma vereadora. Vocês já estão representadas no Partido Novo desde o início, na ação política, e desde então a gente está imprimindo aquilo que a gente já disse durante todo esse tempo que a gente ia fazer. Os nossos vereadores nas 4 cidades cortaram gastos na carne, cortaram todos os privilégios e benefícios que puderam cortar,
Não tem, nenhum dos 4 tem motorista, nenhum dos 4 tem carro oficial, nenhum dos 4 tem mais de 6 assessores, nenhum dos 4 gasta mais de 30% daquilo que poderia gastar no mês. Só em São Paulo, as verbas de gabinete são R$150 mil por mês, R$3.500 de selo, pra você ter uma ideia. Você imagina que os caras gastam R$3.500 de selo todo mês em São Paulo na vereança. É esse o Brasil que a gente passou a viver. Então, os nossos vereadores já entraram com ação e já são líderes de bancada, embora não tenham bancada, porque são líderes de opinião. Em Porto Alegre, por exemplo, nosso vereador, o Camozato, conseguiu fazer com que a cidade não aumentasse o IPTU. Só um movimento liderado pelo nosso vereador fez com que Porto Alegre não tivesse aumento de IPTU. Para dar alguns exemplos do que a gente já foi capaz de fazer. Enfim, esse ano nós estamos em 2018, eleições gerais, 2 candidatas aqui, ou pré-candidatas. Até quinta-feira. Isso, a partir de depois de amanhã, candidatas, oficialmente candidatas. Nós somos, no Brasil, candidatos, pré-candidatos ainda, presidente da República, João Moedo, daqui a pouco chega aí. Eu estou acompanhando o João na chapa como vice-presidente. São 5 governadores de estados da federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. E 6 senadores, coisa de 350 candidatos a deputado federal, como aqui. Por São Paulo. E candidatos a deputado estadual nos 5 estados onde tem candidato a governador. Tudo isso com seleção, ficha limpa, prova de direito constitucional e compromisso com um estatuto que é completamente diferente de todos os outros partidos. Aqui ninguém usa dinheiro público, aqui ninguém fica mais de 2 mandatos em nenhuma posição, aqui ninguém é dirigente, cartola de partido e candidato. Se quiser ser cartola, você vai ser cartola. Se quiser ser candidato, vai ser candidato. Não tem esse negócio de presidente do Partido Social Democrata é o senador Aécio. Não existe isso aqui. Aqui um controla o outro, tá certo? Então é um partido bem diferente, que vai crescer muito esse ano, e a gente está precisando justamente disso, conversar com as pessoas para que elas conheçam a gente, né? Porque as pessoas ainda não nos conhecem. Deixa eu só, para quem está chegando agora, pessoal, quem está falando com vocês é o pré-candidato a vice-presidente da República, professor Christian Lobauer. Bem-vindas as meninas que estão chegando. Christian. Então, bem-vindas. É o início de uma apresentação, na verdade, é um contato que as meninas aqui fizeram com a Damas de Copas, e nós estamos aqui com prazer apresentando o partido e respondendo aquilo que cada um quiser saber e discutir, observar, criticar. Nós estamos construindo uma instituição diferente. Mandem as perguntas, por favor. Podem mandar, Pode mandar tudo que vocês quiserem. Já tem umas perguntas aqui, se você quer que eu vá lendo. Vamos lá, vocês que mandam. Vai lá. A primeira pergunta, Fernanda Souza pergunta: qual a verdadeira saída para a educação no Brasil? Olha, essa é talvez a pergunta, né? Todos os brasileiros conscientes têm feito e estão procurando uma resposta. Não há uma resposta simples, nem se resolve o problema da educação brasileira em 4 anos, que é um mandato de um presidente, que quiçá 8 anos. Mas o que a gente tem dito é o seguinte: primeiro a gente tem que, em relação aos recursos da saúde, a gente tem que reverter uma boa parte dos recursos que giram em torno de 120 bilhões de reais por ano para a formação das crianças e dos adolescentes. A gente gasta 50% do orçamento hoje em educação com universidade pública. Então, o modelo brasileiro é tão perverso, que a gente conhece, quem está aí nesse grupo certamente conhece. Quem tem mais dinheiro faz escola privada, se forma melhor e vai depois fazer universidade pública. Quer dizer, nada mais segregador, nada mais elitizante do que o modelo brasileiro de ensino. Além do que, as universidades públicas são, em tese, as melhores, mas não dão aulas, estão todas quebradas. O governo anterior fez um processo de espalhamento, espraiou instituições por todo o Brasil que não conseguem se manter, que tem professores, em boa parte, doutrinados. Esse é o segundo maior problema, além do orçamento. A doutrina que virou a educação brasileira em todas as suas instâncias. Então, a gente quer fazer educação, não quer fazer doutrinação, para você desconstruir todo esse processo que está em conteúdo, inclusive, no Ministério da Educação e Cultura. É um processo lento, que implica em democratizar, em mudar um pouco a influência que tem os sindicatos na formação e na estruturação das universidades e das escolas. Enfim, olha, é um problema grande para a gente resolver. Começa, na nossa percepção,
dando acesso às escolas com um modelo semelhante ao Bolsa Família, me entendam, o modelo, não a prática do Bolsa Família, que é recurso direto, público na mão da mãe, para que ela possa optar pela escola que ela vai colocar o filho. Que isso não significa o fim da escola pública, pelo contrário, mas é o prestígio das boas escolas, que a mãe pode escolher a escola que ela vai colocar o filho, inclusive até se quiser colocar na privada. A gente vai promover concorrência na educação, que a palavra mágica desse partido em todos os temas é concorrência. Muito bom. Christian, Tatiana Matucci está perguntando o seguinte: sou dentista, pago muitos impostos ligados à minha profissão. E que tristeza, no Brasil, a saúde está tão precária, tratada com descaso sem recursos. Qual é o plano do governo para melhorar este quesito no nosso Brasil? Olha, a gente tem estudado bastante. Assim, educação, saúde e segurança são os nossos temas mais sensíveis, porque são onde a gente acredita que o governo e o Estado tem que estar realmente presente. Todos os outros temas, a gente acha que são temas secundários e que a iniciativa privada faz melhor. Para introduzir, e depois responder, Tatiana, a gente acha que prospectar petróleo, cuidar de banco, distribuir carta e uma série de outras atividades não são atividades de governo, nem de Estado. São atividades de iniciativa privada. Agora, educação, saúde e segurança é coisa de Estado e de governo. Então, saúde, como você faz referência, é compromisso do Partido Novo. Qual o problema que a gente enxerga hoje? A gente tem na Constituição brasileira ali o artigo 196 até 198 que estabelecem saúde universal e integral. É entendido como uma conquista social, um direito adquirido da sociedade, mas como tudo que a gente vê que é feito com muita utopia e pouco pragmatismo, a gente não consegue cumprir. Então, de 206 milhões de brasileiros que deveriam ter saúde universal e integral, 55 milhões têm seguro privado, porque sabem que o Sistema Único de Saúde não dá conta, e não vai dar conta de tudo que a saúde demanda, porque é um sistema muito ambicioso. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um modelo como esse. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes teve a audácia de ter um modelo constitucional que garanta universalidade e integralidade. O fato de ser bonito não funciona. Então a gente quer rever a integralidade. A universalidade a gente acha que faz sentido, mas a integralidade tem que ser o quê? Baseado num modelo que a gente acha que é o inglês. O modelo inglês é um bom modelo. Ele é baseado no que se chama de priority settings. O Estado define o que é prioritário, o que não dá para todo mundo. Se você vai dar medicamento para todos, você provoca um processo da judicialização. Todo mundo tem direito a tudo. Um cidadão que quer um medicamento norueguês que custa $100 mil a dose, ele vai, aciona o Estado e tem direito de receber no Brasil. O déficit de judicialização de medicamentos esse ano vai ser ao redor de 11 bilhões de reais. A sociedade não pode pagar. Então, a gente quer rever a integralidade. Agora, é fácil falar, difícil fazer. Mas responde a sua pergunta. A gente paga imposto demais, vai ter um serviço muito ruim. Se a gente rever a integralidade, estabelecer prioridades, a gente vai conseguir prestar um serviço melhor. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, da Mariane Matos. Acho que todo funcionário público deveria, por obrigação, utilizar os serviços públicos. Assim, acredito que o mito seria muito melhor os hospitais, as escolas, etc. Você está de acordo com isso, professor Cristian? Totalmente de acordo. A pergunta que se deve fazer sempre é a seguinte: por que o presidente Lula, para pegar o último presidente, ou todos, o primeiro dor de barriga, pega um avião em Brasília e vem para o Einstein e vem para o Sírio? Não é isso? Se ele é tão maravilhoso, esse sistema, como se apresenta e como se coloca na Constituição, deveria ser bom para todo mundo. Os nossos homens exemplo, os nossos líderes, deveriam usar o modelo público. Mas não é isso que eles fazem. Não fazem nem para a saúde, nem para a educação. Então, alguma coisa está muito errada. Ninguém está propondo aqui destruir o que já foi feito. Porque o SUS tem as suas qualidades, tem os seus funcionamentos, tem parcelas e pontos de excelência. Mas, como um todo, ele não é bom. Por quê? Porque é muita coisa para se fazer. Quem quer tudo não tem nada. Então, o estabelecimento de prioridades melhora o sistema único de saúde. Os homens públicos têm obrigação de usar o sistema público. Nós aqui temos um compromisso. E se formos para o Estado, nós vamos ter que usar o modelo do Estado. E aí sim nós vamos ter que mostrar para a população que a gente está como ela, a população mais humilde, como ela, lutando para que aquilo que é para todos também seja para nós. Uhum. Muito bom. Tem uma pergunta da Betina Monteiro, e depois tem uma outra muito parecida. Eu vou juntar as duas. A Betina quer saber
como vocês vão passar de 1% das intenções de votos para serem eleitos? E depois tem mais uma outra pergunta aqui. Qual estratégia estão criando para terem mais visibilidade junto ao povo? Pouca gente sabe da candidatura e das propostas do partido para o Brasil. É verdade, Bettina. E a Karen. A gente sabe disso. E não é fácil. A gente está trabalhando há 7 anos, a gente está registrado há menos de 3 anos. A gente não tem televisão, a gente não usa dinheiro público de fundo partidário, não usa fundo eleitoral em campanha, por opção, por princípio. A gente tem as redes sociais e tem o boca a boca, né? O boca das pessoas. Não tem mais do que isso. A gente já é, nas redes sociais, disparado o partido mais conhecido do Brasil, já está em 8º lugar no mundo no Facebook. Temos mais seguidores no Facebook do que o Partido Democrata nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Mesmo assim, a gente calcula que no Brasil, dos 140 milhões de eleitores, aí de 10% a 15% deve conhecer o Novo. Então, como é que se faz isso? Como a gente está fazendo agora. Não tem outro jeito. Colocando gente para trabalhar porque acredita no nosso trabalho, no nosso projeto, no nosso partido, mas não tem Rede Globo, não tem tiro de canhão, não vai ter. É um trabalho de gente que está disposta a transformar as coisas com coragem, com resiliência, com persistência. Já convido vocês duas para, se quiserem, se juntar ao exército do partido. Um exército no bom sentido, um exército de gente que está engajada a comunicar a nossa existência. Então, a pergunta do 1%. Hoje, o Partido Novo, o João Amoedo, já tem as pesquisas de 1% a 2%. Todas as pesquisas. A gente precisa chegar a 5%. O nosso trabalho é todo focado, todo mundo está aqui atrás, todo mundo que está nos 108 núcleos de São Paulo, nos 900 núcleos do Brasil, nos milhares de representantes voluntários dos V30, dos R30, né? Em centenas de municípios, estão trabalhando para o João chegar a 5%. Em meados de agosto, as pesquisas têm que registrar 5%. Por quê? O João, com 5%, ele é chamado para os debates televisivos. E aí vai estar lá o Ciro, a Marina, o Alckmin, o Bolsonaro, o Álvaro e algum fantasma representando o PT. E vai estar um sujeito lá que dezenas de milhões de brasileiros nunca viram, mas vai falar aquilo que elas querem ouvir, que é o João Amoedo. E vão dizer, puxa, esse sujeito eu não conheço, mas eu vou votar nele. E se isso acontecer, é imprevisível o resultado, porque ele pode ir para 12%, 13%, 15%, e esse tipo de porcentagem nas pesquisas atuais define disputa de segundo turno. Então, assim, o plano é audacioso, a gente não é arrogante nem presunçoso, a gente conhece o país que a gente está, as dimensões continentais, as diferenças regionais, mas a gente está apostando nesse plano. Sai de 1, vai para 5 daqui a 4 semanas. Bom, Christian, agora a Marialba Maretti está perguntando qual é o plano econômico do Partido Novo? Apoiam privatizações ou um Estado com melhor administração? Os dois. O pessoal costuma dizer, como ela chama? Marialba. Marialba. O pessoal costuma dizer, Marialba, que o Partido Novo é o partido do Estado mínimo, que quer privatizar tudo, que quer o Estado mínimo possível. Não é nada disso. A gente nunca escreveu isso, nunca falou isso. A gente diz o seguinte, o Partido Novo é o partido do Estado eficiente e suficiente. Ele pode até ser que seja grande, mas tem que caber na conta. Isso, a bandalheira que os últimos 15 anos fizeram com o Brasil, e antes disso, não caber o Estado na conta, é o que gerou essa crise sem precedentes que a gente vive hoje. Então, a gente quer fazer uma administração muito melhor, mas também vai privatizar muita coisa. O Brasil tem hoje 150 estatais, federais, das quais 100 poderiam ser privatizadas em 1 ano. Porque tem estado estatal que cuida do trem-bala, já gastou R$1 bilhão. Você conhece algum trem que vai do Rio de Janeiro a Campinas? Eu não conheço. 1 bi. Tem estatal que cuida de energia eólica, o pessoal brinca que eles estocam vento naquela estatal, deve estar estocando vento, porque o que fez a estatal do vento até hoje? Bilhões já são investidos nesse tipo de coisa. Então, não tem condição. É o seu dinheiro, o meu e o nosso dinheiro que está indo para lá. Vai ter um programa intenso de privatizações, sem exagero, sem irresponsabilidade e sem transposição de monopólio público para monopólio privado, como se fez na Rússia. Não é isso que vai fazer aqui. Aqui a palavra mágica é concorrência. A Petrobras pode ser que seja uma empresa como outras que vai ter que concorrer para prospectar e distribuir petróleo.
Pessoal, fomos informadas que o João está subindo, ele está aqui no prédio, ele já está subindo. Daqui 2 minutos ele entra aqui na live com a gente, tá bom? Vamos continuar mais uma pergunta. Aproveitar aqui com o professor enquanto ele está aqui com a gente. Aproveita. Aproveitar. Bom, só para recapitular, pessoal, Adriana Ventura, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo Estado de São Paulo. Eu sou Ana Paula Lourenço, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo Estado de São Paulo. Christian Lobauer, professor, pré-candidato a vice-presidente do Brasil. Mandem suas perguntas. O som tá bom. Vamos lá, gente. Vamos mandando. Aproveita que daqui a pouco o Christian vai acabar de responder as perguntas. Daqui a pouco a Amanda está aqui com a gente. Tem uma pergunta da Michele Cavalheiro. Ela diz que nossa dívida chega a 4 trilhões e pergunta se nós somos a favor da reforma trabalhista. Essa dívida de 4 trilhões é a dívida pública brasileira, 4 trilhões de reais, exatamente. O PIB está em torno de 6,5 tri, é uma dívida... Ela estava em torno de 56% do PIB, já está indo para 75%. Ela vai em progressão, porque é uma questão da previdência, principalmente. Mas a pergunta é sobre a reforma trabalhista. A gente acha que a reforma trabalhista, como passou, ela é insuficiente. Foi ótimo o que aconteceu, dou destaque para o fim da contribuição compulsória para os sindicatos. Isso é uma vitória da sociedade brasileira. O sujeito não é obrigado a contribuir com o sindicato se ele não quiser. O sindicato que preste um bom serviço, se for um bom prestador de serviço, a pessoa vai colocar. Se não for, não vai colocar. Como deve ser tudo, inclusive partido político, que é o nosso caso. Aqui a gente vive de dinheiro privado. Você contribui, se você não gostar do que a gente faz, do que a gente fala, você tira e move o partido. Assim deve funcionar as coisas num país civilizado. Então, esse é um detalhe da reforma trabalhista. A terceirização é essencial. Não tem direito adquirido num ambiente onde todas as relações de trabalho mudaram. A CLT é dos anos 40, pessoal. Isso não existe mais, é outro planeta. O sujeito que colhe laranja, ele não pode ter CLT. Ele tem que ter um modelo de trabalho que é sazonal. Trabalha 6 meses para colher laranja, depois ele vai fazer outra coisa. Então tem uma série de coisas que têm que ser adaptadas ao mundo moderno. Então foi bom, tem que fazer mais. O custo do trabalho ainda é muito alto. Muito alto. O cidadão contrata na CLT hoje. Uma pessoa tem que pagar de 66% a 100% de imposto sobre o salário. Isso não existe em nenhum lugar do mundo também. O empregador não quer contratar. Então, tem coisas a serem feitas ainda. Quem quer, hoje em dia, não é mais disputa pelo salário, disputa pelo trabalho. Então, os sindicatos estão com uma agenda do século XIX e a gente acha que a reforma trabalhista está só no meio. Pessoal, eu já venho para trazer uma pessoa. Vocês continuam. Conta o pessoal que fez pergunta para o professor Christian. Christian, uma pergunta que fizeram, onde é que você lecionou? O quê? Onde você lecionou, onde que você deu aula? Olha, eu sou mestre e doutor em ciência política na USP. E eu trabalhei na USP do ano 2000, ainda como doutorando, de 94 a 2001. E eu era um dos coordenadores de 2 cursos de extensão no Núcleo de Política Internacional e Comparada, o NUPRE da USP, durante todo esse tempo. A gente tinha cursos de extensão muito legais, que infelizmente foram cortados porque a universidade disse que a gente estava privatizando a universidade. Coisas do nosso tempo, ainda um tempo para trás. Eu dei aula na Fundação Dom Cabral, dou até hoje, dei aula no Mackenzie, dei aula na Faculdades Integradas Rio Branco, onde eu coordenei o curso de Relações Internacionais, meus colegas contratados no início dos anos 2000 estão lá até hoje. Dei muita palestra em várias universidades, Faculdade Getúlio Vargas, muita palestra, enfim. Eu rodei Curitiba, Blumenau, rodei o Brasil todos os cursos da GV como convidado. Enfim, são muitas instituições que eu passei aí, mas eu tive uma vida paralela como executivo, então eu não sou um professor concursado daqueles que vivem dentro da universidade. Acho que pro bem, talvez. Muito bacana. Mais uma pergunta? Podemos ir? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Rosa Maria Mazia. Qual o plano contra a corrupção e essas leis que favorecem esses políticos corruptos? Olha, o melhor plano para a corrupção... Olha o João aqui. Vamos trazer o João? Pode vir. E aí, cara, era uma pergunta difícil. Sobre corrupção. Tudo bem. Bem-vindo. Vice. Muito obrida. Nada. Tá vendo isso que dá, escolher vice logo, né, Christian? João, estamos aqui numa prosa bacana com um grupo de 116 mil mulheres. Bom, prazer aí.
As damas de de uma Copas, é um prazer estar aqui conversando. elas estão mandando várias perguntas. Eu estava numa pergunta aqui sobre corrupção, vou responder rápido para você assumir. Mas corrupção, a gente acha o seguinte, uma das causas da corrupção é o gigantismo do Estado, né? Quanto mais departamentos, mais burocracia, mais instâncias você tem que lutar para ter uma empresa, para fazer um negócio, para conseguir um documento, mais espaço se dá para a corrupção. Pega o exemplo do nosso registro de partido, como foi difícil conseguir, como a gente identificou no caminho espaços para a corrupção. Então, a nossa primeira medida vai ser reduzir o tamanho desse Estado paquidérmico que a gente vive. A gente vai ter ações organizadas de redução, de distributação, de desburocratização, e imediatamente isso tem um efeito sobre a corrupção. Agora, na essência, a corrupção sempre vai existir. A gente só consegue diminuir de forma drástica se a gente tirar essas instâncias de Estado aí que estão no meio do caminho e, ao mesmo tempo, iniciar um processo de educação sistemática, de valorização da ética, da priorização e da importância que a família tem na formação das crianças, enfim, uma série de processos que vão além de 4 anos, mas que a gente tem que começar. Estamos atrasados, né, João? Não, eu acho que só completando, eu acho que fica clara essa história da corrupção, é que a dificuldade que você tem para convencer os políticos que lá estão para privatizar, para transferir poder para os estados e municípios, todo mundo quer poder concentrado, e aí cria esse ambiente propício para a corrupção, para a venda de favores, né? Acho que essa é a linha. A descentralização. Né? O tal do pacto federativo, pessoal, a gente fala muito sobre isso, é o termo técnico para dizer, tira o poder de Brasília e traz para os municípios, estados e municípios. Uhum. Tem uma pergunta aqui, logo de cara, do João Amoedo, da Celine. Oi, Celine, que bom que você veio. Ela falou assim, vocês querem ir no grupo? Eu sou polêmica. Então, ela já fez uma pergunta polêmica. Adorei, Celine. Vamos lá. Ele está falando que ela leu no Wikipedia que, indignado com os altos impostos e baixo nível de serviços públicos, o senhor Amoedo, depois de algumas tentativas em outros partidos, decidiu fundar o Partido Novo. Para isto, obteve investimento de banqueiros, do qual foi CEO, e também do ex-ministro do Banco Central, Armínio Fraga, Gava Investimentos. Ela está perguntando se isso não é contraditório começar um novo partido já atrelado a banqueiros. Vamos lá, Celine. Primeiro, eu não fiz nenhuma tentativa em qualquer outro partido. O que eu queria era ajudar as pessoas a melhorar de vida. Só que ao invés de montar uma ONG, instituição de caridade, eu entendi que um partido político poderia atender uma quantidade de pessoas muito maior. E, afinal de contas, todos os recursos que a gente já paga de impostos estão lá no Estado. Por que não usar esse dinheiro para atender milhares ou milhões de pessoas e não uma pequena minoria se a gente estivesse montando uma instituição de caridade? Então, esse foi o meu objetivo de montar um novo. Então, esse é o ponto. Então, nunca fiz tentativa em outros partidos, nunca pensei em montar partido, nunca pensei em ser candidato, eu queria melhorar a vida das pessoas. Só que, infelizmente, eu acho que assim como eu, não sei se é o seu caso, mas eu não me sinto representado por nenhum desses políticos que estão aí. E cada vez que eu conheço mais essa turma, mais dá vontade de mudar, mais dá vontade de trabalhar para o novo dar certo e trazer tanta gente para a gente fazer as mudanças. Eu não obtive financiamento de nenhum grande banqueiro. Armínio Fraga nunca doou um tostão para o novo. Eu pus boa parte do dinheiro para a gente montar o novo, saiu do meu bolso. Então não tem nada de primeiro. O dinheiro foi meu. E mesmo que fosse de banqueiros que quisessem melhorar a vida das pessoas, que não foi o caso, mas qual seria o problema de pessoas que foram bem-sucedidas numa determinada empresa, num determinado negócio, seja ele banqueiro, seja ele empresário, que resolveu pegar um pedaço do que ele ganhou e contribuir para melhorar a vida das pessoas? Não me parece contraditório isso, mas efetivamente esse não foi o caso. E no novo, inclusive no próprio site, tem a relação do TSE de todos os doadores do novo, e a grande parte das doações que a gente tem são dos filiados, que contribuem por R$29 por mês. Aliás, fica o convite aí para, se você não se filiou ainda e quiser nos ajudar a se filiar, porque é justamente com as pessoas físicas, com mais de 21 mil filiados doando R$29 por mês, que o novo está crescendo. Não é o único que não usa dinheiro público, realmente está trazendo gente nova para a política. Essa é a mudança que a gente tem para fazer. Então, espero ter esclarecido a sua dúvida aí. Posso acrescentar uma coisa, Claro. João? O João, essa é uma pergunta que a gente vê muito, tem um pouco essa marca. O João virou banqueiro, até ele brinca
que ele nunca foi banqueiro, ele foi funcionário alto escalão de banco, mas quando ele se candidatou, ele foi promovido a banqueiro. Mas, na verdade, ele trabalhou a vida toda no sistema financeiro, ele nunca negou isso, pelo contrário. Mas, se ele fosse candidato dos banqueiros, recentemente, os grandes banqueiros brasileiros fizeram um convite para um candidato para apoiá-lo, né? Os grandes bancos, Bradesco, Itaú, etc., fizeram um jantar, e não foi o João que foi convidado, foi o Geraldo Alckmin que foi convidado. Então, assim, se ele fosse candidato dos banqueiros, acho que ele seria o primeiro convidado, e não foi. Então, acho que ajuda a responder, talvez, porque a gente tem que se desvincular dessa marca, que não tem nada contra a banco, pelo contrário, não é o dos banqueiros, é o dos brasileiros que querem botar esse Brasil no back on track, né? Eu acho que fica claro também, assim, a forma como a gente trabalha, né? De forma muito espartana, econômica. Se a gente tivesse, assim, tanto dinheiro, estavam nadando e seria mais fácil, mas no Novo não é nada disso, é tudo contado ali, vendendo camiseta, as contas fechando do Diretório Nacional. Então, assim, acho que... Agora, é natural, isso é importante a gente dizer, né? Que à medida em que a gente vai crescendo e o Novo vai ganhando espaço, o que vai ser dito? Que a gente é banqueiro, que a gente quer entregar as empresas públicas de graça para a iniciativa privada, que a gente vai imaginar, vai surgir uma série de coisas, porque vai ser próprio dessa política que está aí, que não quer mudança, atacar quem está entrando e que quer tirar do poder, quer reduzir privilégios, benefícios de uma minoria que tem aí, onde todos nós pagamos a conta. Então, a gente tem que estar preparado para isso. O importante, que eu sempre digo, é o seguinte: olhar o nosso histórico. O que a gente tem feito, o que a gente fez, por que a gente elegeu só 4 vereadores, por que a gente cortou verba de gabinete, por que a gente cortou assessor, por que a gente não faz coligação com nenhum desses partidões que estão por aí, por que a gente não trouxe nenhuma figura esquisita para ganhar mais 2, 3 minutos de televisão. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente preza a defesa do cidadão, né? Então é isso que a gente quer fazer. Eu acho que isso é importante, porque isso é a melhor forma de rebater as inúmeras notícias estranhas que vão surgir contra o Novo, né? Mais uma pergunta. Agora, a Samanta Maria Batistella Tancredi pergunta para o Amoedo: como fazer com que todos os planos e projetos de governo passem pelos senadores e deputados? Samanta, assim, acho que a gente tem um primeiro grande desafio, que é fazer uma renovação do Congresso, né? Muita gente, o Christian é melhor do que eu para falar sobre isso, que é um analista político, mas muita gente está dizendo assim, a renovação vai ser baixa. E, assim, eu não entendo porque alguns especialistas já estão assumindo que a renovação do Congresso vai ser tão baixa, se a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos brasileiros está dizendo que quer renovação. Então, eles estão dizendo assim, já não acredito, vocês falam uma coisa, mas vocês vão fazer outra. Eu acho que a renovação vai ser alta pelo desejo das pessoas. Eu confio na vontade das pessoas de realmente mudar. E a gente defende muito essa tese. Tanto é que, lá em 2016, quando a gente estava traçando a estratégia do Novo, a gente definiu o seguinte: olha, nossa primeira prioridade é eleger uma bancada no Congresso para fazer as mudanças, deputados federais, senadores, para fazer todas essas mudanças. Então, o importante é parar com esse governo de medidas provisórias, e ter a participação do Congresso sem se tomar lá da cá, porque o Congresso tem que fazer a responsabilidade dele. A gente vamos lançar 450 candidatos a deputados, cerca de 300 para 250 deputados federais e quase 200 de deputados estaduais, né? O objetivo, a gente tem uma meta ousada aí, que era eleger 35. A gente sabe que é um desafio grande, mas vamos trabalhar para isso. Estamos contando com o desejo de renovação da população brasileira aí. E com o voto das damas. Nós somos 115 mil mulheres. Vocês já pensaram que vocês elegem quem vocês quiserem? Tem que... Eu acho que o principal é a renovação, né? E eu não sei se está acontecendo com vocês, mas eu já tinha um pouco dessa aposta, né? Agora que está se aproximando do processo eleitoral, e a gente começa a ver o desespero dos demais candidatos para se viabilizar, então o vice não interessa muito se está alinhado, se não está, com quem eu faço coligação. O importante são os 2 minutos de televisão, é um pouco mais da verba partidária que eu vou ter, o acordo que eu vou fazer para ter o palanque naquele determinado estado. E é aquela história, pode até funcionar, ou funcionou no passado, para o período eleitoral. E a gente sabe que, fim do período eleitoral, quando essa turma assume,
tem tanto compromisso feito, tanta dívida feita lá no passado, que simplesmente eles não conseguem entregar nada, porque eles estão reféns de todo aquele passivo que eles assumiram. Eu acho que a grande lição tem que ficar para a gente, né? Olha, a gente tem que analisar esses acordos todos e saber que isso terá um preço. Se a gente não quer pagar esse preço, é melhor escolher outra gente do que esses que estão fazendo esse tipo de arrumação, né? Se me permite, João, o que eu conto para as meninas aí, que eu sei que uns acompanham mais, outros acompanham menos, mas eu não sei se as pessoas todas acompanham e entendem o que significou isso que o Alckmin fez alguns dias atrás, que juntou 5 grandes grupos políticos para fazer uma grande aliança, tal do Centrão, para poder garantir a tal da governabilidade. O que ele fez? Isso é troca fisiológica pura. Eles estão distribuindo o cargo para o ano que vem já para agência regulatória, estatal, empresa pública, já estão distribuindo os cargos para trocar pelo apoio político. Isso é uma coisa que tem que acabar. Como é que isso acaba se todos os partidos trabalham assim há 30 anos? A única maneira é você escolher um time que não está vinculado com esse tipo de acordo, que é o que a gente está propondo. Por isso, os 35 deputados eleitos, mais o João eleito presidente, mais um ou outro governador e senadores, é uma transformação radical na política brasileira, porque aqui ninguém está trocando cargo por nada. Então, a conversa, quando chegar no Congresso, é um outro tipo de conversa. E acho que tem uma coisa muito interessante, que é a mensagem que a gente vai dar, né? Então, imagina toda essa turma que fez um esforço danado, um monte de negociação com ex-presidiários, com mensaleiros, para ter 3 minutos de televisão. E aí, no final da eleição, ele descobre que ele com 50% de todo o tempo de televisão, falando quase que 4, 5 minutos, aquilo ali não fez com que ele conseguisse chegar lá. E os outros também. Na próxima eleição, a turma vai começar a pensar diferente. Quer dizer que não vale a pena eu pegar um mensaleiro, pegar um cara que estava preso. É melhor eu falar diretamente, de forma coerente, simples e objetiva com os eleitores. É isso que eles querem, porque essa turma é movida pelo voto. Então, isso é muito importante, essa mudança. Só que, ao fazer a decisão contrária de premiar essas pessoas que estão fazendo essa negociação, a mensagem que a gente vai dar para os novos entrantes na política é justamente a pior mensagem do mundo. Falar, olha, não adianta você ser transparente, você não usar dinheiro público, você ser honesto, porque o que vale ainda é a negociação, negociar. Então, é por isso que o Christian tem falado bastante sobre isso, quer dizer, essa eleição é muito importante, não só pelos resultados que a gente vai ter para a gestão de um país que está muito mais fragilizado do que nas eleições passadas, mas principalmente pela mensagem que a gente vai estar dando para a população. Afinal de contas, o que vale é a velha regra do jogo, ou a gente, de fato, está querendo um outro país com outras práticas, com outros valores, com outros princípios. Então, eu queria bater muito nessa tecla, né, porque é importante essa sinalização, que é o que a gente vai dar para a sociedade como um todo. Tem uma pergunta da Rosa Mazia, ela está elogiando as ideias e quer saber se vocês têm experiência para lidar com o país, lidar com as dificuldades de governar o país. Ela quer saber, Rosa, isso. Rosa, eu entendo o seguinte, quer dizer, o que a gente tem feito ao longo da nossa vida é lidar com dificuldades. E o que significa isso? Primeira coisa, é você fazer um diagnóstico certo do problema. E eu entendo que a gente fez esse diagnóstico certo, quando lá em 2010 começou a montar o partido dizendo o seguinte, o caminho é a política, o caminho é a renovação. Segunda coisa, qualquer problema você tem que montar a equipe. Foi isso que a gente fez a vida toda. Eu e o Christian foi trazer gente boa, trazer gente competente, que entenda das suas áreas de atuação. Terceiro, é motivar as pessoas. E quarto, é ter muita determinação e obstinação no que a gente quer fazer. Então, eu entendo que esses são os pilares para você fazer uma boa gestão, seja na área pública, seja na área privada. Por quê? Você não vai fazer a gestão sozinho. A gente vai ter que justamente elencar os melhores líderes que estão na área pública. Tem muita gente boa que eventualmente está desvalorizada, tem muita gente ruim que está lá que precisa ser trocada. Mas, assim, esse roteiro é fundamental. E entendendo, principalmente, que a gente está lá como funcionário das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Não é para ir lá como autoridade, morar em palácio, ter chefe de cozinha, cartão corporativo. É, de fato, uma missão. Então, acho que esse é o espírito, né, Christian? Essa questão da experiência, a gente ouve muito, João, muitas palestras, todos os lugares que a gente vai, entrevista, vocês não têm experiência. Mas aí eu me pergunto, qual é a experiência que a gente deveria ter? Se a experiência que se teve, se aplicou durante todos esses anos, deu nisso, acho que a experiência que a gente tem que ter é outra. Né? Uma experiência de quem pagou imposto a vida inteira, de quem teve que lidar com questões de administração
no dia a dia da empresa ou da empresa que você trabalhou, que são conflito de pessoas, lidar com pessoas, né? Talvez a experiência que o pessoal às vezes coloca nas entrelinhas é o funcionamento do regimento para quem vai para o Congresso, ou o funcionamento das regras do jogo entre o executivo e os conflitos entre os poderes. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que viver, porque a maioria das pessoas que chegam lá nunca soube como que era isso, e isso tem muito a ver com a época que você está vivendo também. Então, assim, quem fez tudo que fez durante a vida vai conseguir fazer lá de um jeito melhor do que essa turma que está fazendo agora. Olha que bacana. Primeiro tem um comentário aqui. Elis Leão deu um recado para o João. Diz que deixou de votar há muito tempo e dessa vez irá votar nele. Muito obrigado. Olha, a Renata pergunta se ele pretende mexer no sistema tributário para facilitar e baratear algo como o IVA. Renata, sem dúvida, uma das ideias nossas é justamente juntar 5 impostos, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS no IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. É assim que funciona na Europa, é assim que funciona nos Estados Unidos, e com isso daria uma simplificação enorme, porque só no ICMS são 27 legislações diferentes, uma para cada estado. O IPI, dependendo do produto, também tem uma alíquota diferente para cada tipo de produto, e o pior, além de ser um negócio complicado, que tira a produtividade das empresas no cálculo dos impostos, traz insegurança, isso abre um espaço danado para negociação, porque cada um quer provar que o seu produto é importante, que precisa ter uma alíquota mais baixa. Então, assim, a gente quer simplificar isso, juntar os 5. E tem um estudo já muito feito do pessoal que está trabalhando nisso, um grupo independente aí, já mostrando como é que seria implementado um período de transição, justamente para a gente vencer as resistências, que sempre são grandes nesse processo de mudança, para não haver nenhuma grande diferenciação no primeiro momento de ser fácil a implantação. Mas certamente o Brasil, eu estava vendo isso, né, que ele tem um ranking de fazendo negócios, né, do Banco Mundial, entre 180 países, o Brasil consegue a proeza de ficar na posição número 176 na parte de dificuldade para cálculo de impostos. Tem 4 sujeitos só na frente, nossa reserva. Então, isso tem que mexer, e isso realmente é uma das prioridades logo no primeiro momento. Muito bom. Carlinha, Bianca, obrigada por estarem aqui com a gente. Tem uma pergunta agora da Márcia Ribeiro. Ela pede para vocês falarem de previdência. Quer falar, Cristian? Eu falo. Olha, eu até fiz um filminho aí, não sei se as meninas aí conhecem alguns filminhos que a gente faz, são meio didáticos e curtos, mas justamente para cuidar de temas que são complexos. Esse da Previdência é um dos mais complexos. Eu tenho certeza que o João, nos primeiros 100 dias da presidência, vai apresentar um pacote de medidas que vai ter lá, recolocar a questão da Previdência. A Previdência no Brasil hoje, se não for transformada, reformada e rediscutida, em 3 anos esse país quebra mesmo. Não é questão de ideologia, de vontade, de amizade, não é. É questão de matemática. Os custos estão crescendo de progressão geométrica, e para dar alguns dados, a arrecadação federal brasileira hoje está em torno de 1,3 trilhão de reais. Em torno de 650 bilhões vai para aposentados e pensionistas. Já é um número bastante relevante em relação ao total da arrecadação de impostos federais. Mas o maior problema não é esse. Essa proporção existe em muitos países. É como é que se gasta esse recurso. 25% desse recurso vai para 75% dos beneficiados. São 40 milhões de brasileiros que recebem todos esses recursos, mas 10 milhões ficam com 75% desses recursos. E 1 milhão de brasileiros, em 40 milhões de aposentados e pensionistas, recebe 11% de toda a arrecadação federal. Nós estamos falando de uma coisa em torno de 220 bilhões de reais. Em outras palavras, a Previdência brasileira é o maior processo de concentração de riqueza da história da humanidade. E é tudo o oposto do que a gente gostaria que acontecesse. Fosse uma base boa para todos. Ao contrário, é uma concentração de recursos na mão de poucas pessoas. Tudo garantido em lei nos últimos 30 anos. Quem são esses privilegiados? São muitos grupos. É a filha do general que não casou e recebe a aposentadoria do pai que morreu, é uma parte do Ministério Público, é o magistrado, é o político. Todos esses têm aposentadorias no topo, no pico. E a média da aposentadoria do setor privado está lá em torno de R$ 1.600. Então, isso tem que ser mexido. Nenhum dos candidatos que você vê sequer cita esses números e toca nesse assunto.
todos apavorados em ter que mexer numa coisa que é vital e vão ter que mexer no começo do ano que vem, independente de quem for. Aqui, a coisa é séria. Os números são esses, os números são do Tribunal de Contas da União, do Ministério do Planejamento, e a gente vai ter que fazer algumas medidas para começar a transformar isso e tirar um pouco dessa concentração para poder beneficiar quem vai receber no futuro. Pessoal, nós temos agora 11 minutos para acabar a live e o João vai ter que sair um pouco antes, inclusive, porque ele está com outro compromisso. Então, a gente vai selecionar algumas perguntas e as outras a gente responde depois. Olha, a Roberta perguntou, ela quer saber a proposta do Novo para reativar a economia, como fazer a renda circular novamente, gerar renda, riqueza, oportunidade. Tenho a impressão que existe necessidade de serviços, mas infelizmente a renda não está mais circulando. Roberta, o que é o grande problema do Brasil hoje, né? É o tamanho da nossa carga tributária e a pouca liberdade econômica. Só para ter uma ideia, os países que têm mais liberdade econômica são aqueles que têm maior renda per capita, são aqueles que têm melhor qualidade de vida. E o Brasil, no ranking internacional de liberdade econômica, está na posição 153. A gente vem caindo. O Chile, só para ter uma ideia, está na 20ª posição. A renda per capita no Chile é 50% superior à renda per capita do Brasil. E o que significa ter pouca liberdade econômica? No Brasil é difícil você abrir uma empresa, é mais difícil ainda você fechar, o custo de capital aqui é muito elevado, a gente estava falando antes aqui, carga tributária é alta e além disso é complexa. Você tem um país muito fechado para as economias, para o mercado externo, então você fica com pouca inovação, você fica fora das cadeias produtivas, você fecha muito a sua economia. Então, tudo isso, e tem uma estabilidade grande, tudo isso faz com que o investidor, o mesmo pequeno e médio empresário, não consiga montar o seu negócio, né? Até a gente tem uma economia informal muito grande por causa disso. O Estado acaba empurrando muitos trabalhadores e muitos empreendedores para a informalidade, porque as regras são tão rígidas e tão difíceis de serem cumpridas, que ou você não acaba montando negócio ou você é empurrado para a informalidade. Então, a primeira coisa para a gente reativar a economia é justamente dar mais liberdade econômica para as pessoas, equilibrar as contas do Estado, porque o Estado brasileiro compete com a poupança de todos os brasileiros que poupam e compete por essa poupança que o empreendedor gostaria de ter um pouco de capital para montar o seu negócio. Ele compete com o Estado e numa condição totalmente pior, né? Então ele não consegue justamente montar um negócio. Então eu diria que equilibrar as contas e melhorar esses aspectos de liberdade econômica são fundamentais para a gente reativar a economia. E não aumentar nada de imposto, realmente fazer a reforma da Previdência, reduzir custos, para a gente, num segundo momento, poder reduzir a carga tributária, voltar dinheiro para o bolso das pessoas que vão poder empreender e se desenvolver. Então, acho que esse é o caminho natural. E, infelizmente, a gente tem feito o caminho contrário, né? No Brasil, a solução sempre foi aumento de carga tributária. Tem que ser o contrário. Vamos continuar? Vamos lá. Uma pergunta, vou juntar duas perguntas. Uma da Patrícia Souza, ela pergunta se vocês não acham que os ministros do STF deveriam deixar de ser indicados pelo presidente da República, que esses atuais não estão com o rabo preso? O que vocês pensam a respeito disso? E tem outra pergunta da Renata, que ela fala, temos 40 ministérios, o senhor pretende baixar esse número? Eu vou só responder do Ministério e passo do STF para você. O Ministério a gente quer trabalhar, com a Renata, né? De 10 a 12, Renata, por vários motivos, né? São 150 secretarias, um custo elevadíssimo e ele precisa ter funcionalidade. Quando você trabalha com 10 a 12 pessoas, você consegue montar uma equipe, todo mundo discute, tem uma linha de ação, tem uma agenda comum para o país. Quando você tem 40 ministérios, o que acontece? Na verdade, são vários feudos. Então, essas negociações que o Christian citou aqui para a reeleição, ali já devem estar garantidos alguns ministérios. Ministério do Transporte, eu fico aqui com o Ministério da Educação. E aí, dois grandes problemas. Primeiro, que você mapeia, todo governo tem um custo mais elevado. E segundo, você vai colocar nesses determinados ministérios pessoas que não conhecem da área, que não têm competência, que não são gestores, que não entendem do que estão fazendo. E aí os resultados estão aí, que é o que a gente viu nos últimos anos no país, né? Acho que até o próprio Ministério dos Transportes é um exemplo. Né, o Ministério dos Transportes é a maior aberração da nossa história recente. É duro falar isso, mas o PR, que é o partido dirigido pelo professor Valdemar Costa Neto, é dono do Ministério dos Transportes desde 2003. As senhoras e senhoritas também deveriam procurar
um sujeito chamado Alfredo Nascimento. Você nem deve se lembrar mais dele. Ele foi ministro dos Transportes durante 7 anos, no período Lula. No último ano, ele se desligou para ser candidato ao governo do Amazonas. E dizia na campanha dele que ele era o grande homem que fez a revolução da infraestrutura brasileira. Não só não fez, como não foi eleito, nem no Amazonas. E aí voltou a ser quem que colocou ele de volta no Ministério dos Transportes? A dona Dilma. Ele foi ministro da dona Dilma mais 1 ano e meio. E sabe como é que ele saiu? O PR, fazendo das diabolices que eles fazem, saiu naquela reforma que a gerentona fez de moralizar dos malfeitos. Moralizar. Tirou quem? Tirou. Ele sabe quem entrou? Uma outra pessoa do PR. E até hoje, quem disputa o apoio do senhor Valdemar da Costa Neto, que é o que o Alckmin fez há 2 dias atrás, é para deixar o PR dono do Ministério dos Transportes. Sabe o que é o aeroporto de Congonhas, essa desgraça que a gente vive até hoje? Sabe por que o aeroporto de Congonhas não foi privatizado? Porque o Valdemar da Costa Neto disse que se fosse mexer na Infraero, que é dele, que é dono de todas as diretorias, ele não ia apoiar, ele ia atacar o presidente Temer naquela segunda votação, que ia colocar o presidente Temer para ser empichado. É assim que está funcionando no Brasil. Então, assim, a gente tem que mexer nesse tipo de coisa. O PR é dono há 16 anos do Ministério, e se não acontecer nada nessas eleições, vai continuar sendo, você vai ficar sem aeroporto, os mato-grossenses vai ficar sem a 163 lá de Escola do Soja no Mato Grosso, porque não está nem asfaltada, porque quem manda nisso é o DENIT. O DENIT é um departamento do Ministério dos Transportes. E assim vai. É assim que funciona. Pessoal, queremos agradecer imensamente. Olha, nós ficaremos, mas o João Amoedo tem que sair agora. A gente quer agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado. Olha, nós chamaremos vocês outras vezes, viu, João? Estamos à disposição. Tá Porque bom? a gente vai ter que se despedir. Eu tenho uma entrevista, agora eu tenho que falar com uma pessoa que essa correria. Mas, ó, foi um prazer. Espero Nossa, que Ela vai parar. A gente João. continua Obrigada. com as perguntas aqui com o professor Christian. Tchau, João. Eu estou aqui, eu tenho uma entrevista agora aí. Tá bom, estou por aqui. Até mais. Vai, obrigado. Tchau. Tchau. Deixa que eu passo. Olha, se vocês quiserem. Meninas, vocês estão gostando? E aí? Podemos continuar mais um Podemos pouquinho? continuar mais um pouco. A Gosta? gente tem 5 minutos só, na verdade, tá bom? Para acabar. A gente também a gente vai até 7h30. O professor Christian também tem uma reunião para fazer agora. Pergunta aqui, ó. Estão perguntando. Ninguém fala do sistema carcerário. E aí, como é que fica isso? Quem está perguntando é a Kelly Gonçalves. Olha, importantíssimo. É um vexame o que os brasileiros fazem. O sistema carcerário brasileiro é uma das maiores vergonhas nacionais, né? O que a gente acha que deve ser feito é que tem que passar por um processo de concessões e PPPs, né? A implementação de um processo intenso de parcerias público-privadas que entregam a administração das penitenciárias para o setor privado. Eu, por acaso, esse fim de semana estava em Campos do Jordão, a gente estava lá, né? E uma das pessoas que eu conheci ali na rua, fazendo conversa, etc., é um sujeito que trabalha em Tremembé, que é uma das penitenciárias melhores que tem no estado de São Paulo, e ele estava vendendo bilhete de loteria naquele lugar. Eu vi. Por quê? Porque ele tem 2 trabalhos. Ele faz o serviço lá e quando ele tem um tempo ele vai vender bilhete de loteria. E ele contou para a gente o que ele vê no dia a dia dele. Olha, é coisa que não dá nem para contar aqui. Me pareceu um sujeito que está ali trabalhando e cuidando da vida da família dele. Mas assim, o que a gente tem que conseguir fazer é que as escolas de crime deixem de existir no sistema carcerário. O sistema carcerário brasileiro é escola de crime. A gente tem que conseguir que melhore as condições com o trabalho interno e com o custo parcial que seja absorvido pelo setor privado. Né, o setor privado consiga fazer um negócio do sistema prisional e aí sim melhorar a qualidade e implementar trabalho dentro do lugar. O sujeito sair de lá sabendo fazer alguma coisa e não sendo aparelhado pelo PCC, como está acontecendo hoje em dia. Betina? Vamos lá. Betina. Ela está perguntando, olha, a candidatura das mulheres do Novo também é de fachada? Olha a pergunta. No meio de tantas mulheres, Adorei. olha só, Adorei. eu também adorei essa pergunta, viu, Betina? Ó. Essa é para vocês. Então, Eu vou dizer só o seguinte, eu vou introduzir vocês emendam. Nas eleições de 2016, 16 ou 14, 16, 14 mil mulheres se candidataram e não tiveram nem o próprio voto. Por quê? Porque elas não sabiam que elas eram candidatas. Os partidos todos falsificam tudo porque tem uma lei
que me parece uma lei equivocada, que estabelece que 30% dos candidatos tem que ser do outro sexo. Quer dizer, geralmente, como tem muito mais homem em política, aqui é 30% de mulheres. E as mulheres não entram na política assim por obrigação. Então, você estabelece uma lei que não está coordenada para a demanda, a turma falsifica tudo. No Novo não foi assim. Foi um exercício intenso de convocação de mulheres. E a gente até chegou, em alguns momentos, em algumas regiões, a sofrer, porque, na falta de mulheres, impede a saída de homens. E a gente conseguiu tudo no último minuto, na última linha, com gente corajosa como essas daqui. Ou seja, mulher que se candidata pelo Novo vai ter voto. Não vai ser fantasma. Para finalizar, faz a do mundo. Vamos lá. A minha internet aqui travou. Pode fazer. A Lara Molino está perguntando, professor Christian, o que acontece com os votos brancos e nulos? E quem vota apenas na legenda? Como isso funciona? Meninas, essa é a última pergunta, depois o professor Christian vai se retirar, tá bom? Mas a gente vai responder todas as perguntas de vocês, sem falta. Não se preocupem, tá? Muito importante essa pergunta, porque tem um mito de que se você votar em branco, você está dando uma concessão a quem estiver na frente. Isso era assim quando o voto era no papel. Mas hoje em dia, o voto branco e o voto nulo têm o mesmo efeito. A única diferença é o seu posicionamento individual, mas para efeito de eleição não é voto válido. Nos tempos anteriores, o voto branco era válido. Você estava dizendo para a sociedade, olha, para mim quem ganhar tá bom. Hoje você também está dizendo isso, só que o voto branco não é contado. Portanto, o que é importante usar essa pergunta para responder de uma forma mais ampla. Essa é a eleição do voto de convicção. A gente sempre votou, eu votei, vocês devem ter votado, sempre com conveniência. Quem que é o pior desses canalhas aí? Esse aqui. Então vou votar nesse porque pior, se esse aqui ganhar, é pior ainda. Esse é o voto da conveniência. Esse ano, tem muita gente falando isso ainda. Eu vou ter que votar nesse porque esse aqui é menos pior do que aquele. Eu diria que nós estamos tentando comunicar isso para o maior número de pessoas possível. Vote com a convicção. Porque tem oferta. Nós somos suspeitos para dizer. A oferta é o Partido Novo. É um voto de convicção. O João Moedo está pronto para ser presidente da República. A gente tem uma bancada inteira pronta para governar no Legislativo Federal e nos estaduais de 5 estados da Federação. O voto branco e o voto nulo são votos inválidos. Então, vote em alguma coisa. Alguma coisa não, vote em alguma pessoa. A gente não, mas tem umas coisas. Tem coisa também, gente. Tem os bichos estranhos. E, finalmente, voto em legenda. Muito importante. O Partido Novo tem tido muito voto em legenda, que é ótimo. A pessoa acreditando na instituição, ela fala, para mim, quem for do Novo tá bom. Só que tem um problema. Se você vota, você acha que todas as meninas federais, estaduais são boas, você vota no 30, se todo mundo fizer isso, corre o risco de nós não termos um número mínimo que cada candidato tem que ter. Por exemplo, um candidato a deputado estadual tem que ter, dependendo do quociente eleitoral, e como a gente não tem coligação, tem que ter um mínimo de 10% do quociente. Coisa parece complicada, mas em números é o seguinte, se você tiver um quociente, um número de corte de um deputado estadual de 200 mil votos, o candidato tem que ter pelo menos 20 mil votos. Então, você tem que escolher um nome. Essa que é a resposta. Escolhe um nome de um federal, de um estadual, e para presidente da República você vai votar 30 mesmo, só tem um. Para governador é 30 no seu estado, só tem um. E para o senador tem que ser mais um zero, 300. O 300 é o nome do número do senador, dos senadores do Partido Novo nos estados. No caso dos federais estaduais, escolhe alguém que é mais seguro. Professor Christian, muito obrigada pela presença. Meninas, vamos chamar de novo. Vocês estão curtindo? Palminhas aí, se vocês curtiram a live, vamos fazer outra. Eu falei que vocês iam ficar apaixonadas, não falei? Eu disse, eu avisei antes. Trazem as mulheres para a política. Porque... Mulheres, vamos participar. A gente precisa. Olha, eu e a Ana Paula toda semana, 19 horas, live. Um beijo para vocês. A gente vai pegar todas as perguntas que não foram respondidas e a gente vai responder, né, Ana Paula? Fala pro teu WhatsApp. O meu Face é Ana Paula 30 Novo. Teu WhatsApp para mandar o teu Facebook para as meninas entrarem em contato. Adriana Sou Novo, tá bom? Gente, beijos. Até a próxima. Obrigada, beijo, obrigada. Obrigada, meninas. Damas, obrigada, boa damas. noite. Boa noite. Beijo, Carlinha. Beijo.